Boa noite, muito obrigado você pelo carinho, obrigado pela audiência. A partir de agora, mais uma edição do Cidade Alerta. Obrigado você que está ligado aqui com a gente. A partir de agora, muita informação, muita notícia e, claro, com o otimismo de sempre. Hoje, inclusive, eu estava falando do balanço geral sobre esse otimismo que nós temos que ter, não é? Já tem gente demais falando muita coisa, muitas fake news nas redes sociais, já tem gente demais só criticando, já tem gente demais também que faz parte da turma do quanto pior, melhor, já tem muitos oportunistas politiqueiros e o momento não é esse. É o momento de nós analisarmos as coisas com muita cautela e com muita responsabilidade. Eu digo sempre que o que vai ajudar a combater o coronavírus é a nossa consciência. Nós temos que ter a primeira consciência. É nós entendermos que nós temos que aprender a conviver com o vírus. Nós não sabemos quando vai terminar o coronavírus, não é? Então, hoje, inclusive, eu quero mostrar o decreto do governo do estado, do governador Helder Barbalho. Nós vamos falar também como você vai fazer para baixar o aplicativo, se você não sabe ainda, mas é muito simples. Nós vamos trazer um vídeo explicativo, mas eu vou explicar direitinho, e onde você pode entrar também no governo do estado. Aí já é um vídeo da Caixa, já explicando como você vai baixar o aplicativo para você ter esse auxílio, né, do governo federal, né? Um auxílio emergencial, porque muita gente precisa. Mas mesmo com esse auxílio emergencial, eu quero dizer o seguinte: eu estava até conversando com algumas pessoas agora há pouco, de tardezinha, claro, mantendo a distância social, o distanciamento social, e a gente estava conversando o seguinte: a gente entrou no assunto do coronavírus, em qualquer lugar que você para, e você vai sempre conversar sobre esse assunto. Nós estávamos falando exatamente isso. Tem esse auxílio emergencial do governo? Tem, que é chamado de Corona Vale. Tem. Mas isso aí, gente, passa, é R$200 para você usar durante 3 meses. 200 por mês, são R$600. Tudo passa. E eu conversando com essa pessoa, ela me falou assim, a minha preocupação é o seguinte: por quê? Vamos ficar 3 meses sem pagar energia. Mas quando terminar esses 3 meses, olha só, você vai ter que parcelar essa energia. E essas parcelas dessa energia vão vir junto com outra energia que você vai consumir. Então a sua energia já vai vir mais cara. É isso que vai acontecer. O gás não espera, tem que comprar o gás. A comida tem que comprar. É isso que nós estamos falando aqui. Então, as pessoas ficam falando assim, mas você está pensando só na economia. Não, não é isso. Economia, analisa aí. É importante o isolamento social vertical, ou seja, o isolamento parcial, ou seja, o isolamento seletivo. Nós já sabemos, todos nós, eu aqui no programa de televisão, são nas redes sociais, todo mundo falando. É porque é o seguinte, o coronavírus atinge muito mais os idosos, não estou dizendo que não atinge criança, mas o índice é muito baixo por causa da imunidade deles e tudo mais, mas acima de 60 anos. Então, os idosos ficam em casa nesse isolamento vertical. Os idosos e as pessoas que têm doenças pré-existentes, doenças graves, as pessoas que são imunocomprometidas. Então, são essas pessoas que têm que ficar isoladas. E ter o cuidado, eu estava até conversando agora há pouco ali numa reunião com a direção da emissora, e a gente conversando com o Jorge Paulo, o JPC, o Henrique, o nosso produtor, todo mundo reunido, o Jorge Filho, a gente conversando sobre isso. E falando o seguinte, tem gente que vai para o supermercado, é a consciência, gente. Nós temos que ter consciência, senão a gente não vai conseguir entender e não vai conseguir combater. Você pode não sair para trabalhar ou pode sair para trabalhar que vai dar na mesma. Até porque os especialistas dizem que 50% da população vai ser atingida. Então é o seguinte, pelo coronavírus, muitos vão sentir, outros não vão sentir nada, alguns vão ter só um resfriado e, infelizmente, algumas pessoas vão morrer, como estão morrendo, graças a Deus, são poucas pessoas. Mas o que eu quero que a gente entenda é o seguinte, você que está em casa, tenha consciência na hora de sair de casa. Tenha consciência. Não leve criança para o supermercado.
Não leve criança para o comércio, não é para fazer passeio, não é para passear. Tem gente pensando que agora, porque abriu parte do comércio, é para estar saindo de casa e passeando. Não é, principalmente você que tem idosos em casa e pessoas que têm problema de saúde, ou seja, são pessoas que têm doenças pré-existentes. Então, essas pessoas que têm doenças graves, você tem em casa, evite sair. Mas se vai sair, escala uma pessoa da família. Escala uma pessoa da família. Como minha esposa é que dirige, eu não gosto de dirigir, e nem sei direito, e nem me arrisco, a minha esposa é que vai ao supermercado. Eu fui domingo com ela, um exemplo. Eu fiquei no carro, lá, com o ar-condicionado ligado, saí um pouco para falar um oi de longe com o pessoal que atende ali, né, no estacionamento do supermercado, mas ela foi lá fazer as compras e voltou rápido e nós fomos para casa. É isso que eu estou falando. Não é para passear. Precisa de uma peça para o carro? Vai lá na oficina, vai lá no Autopeças. Precisa de uma comida? Vai lá no supermercado. Precisa de algum remédio? Tem muita gente que tem gente doente em casa, vai na farmácia. Mas escolhe uma pessoa, não é a família inteira. É isso que eu estou falando. É o isolamento social vertical, é o isolamento social seletivo. É isso que nós estamos falando. Porque as duas coisas são importantes. Já pensou se nós tivermos um caos social, um caos econômico? Tem muita gente passando já necessidade, já tem muita gente passando necessidade com parte do comércio fechado. Imagine se todo mundo fechar as portas, se parar tudo. Imagine os micros, pequenos empresários, os trabalhadores autônomos. Imagine o vendedor de capinha de celular. Imagine o vendedor de tapete. Imagine aquela pessoa que sai para vender os tapetes, sai para vender as panelas. Imagine aquele vendedor ambulante. Imagine o vendedor de espetinho. Pense nele. Pense que ele vende para alimentar a família. Ele não tem estoque de dinheiro e nem estoque de alimento. São poucas pessoas. São aproximadamente 6% da população que tem, se for isso, estava vendo ali os números, 6% aproximadamente da população brasileira que tem estoque de dinheiro e tem estoque de alimento. Então, a população, 80% são micros empresários, pequenos empresários e trabalhadores autônomos. É isso que nós estamos falando. Não pode, as duas coisas são importantes. Nós não podemos ter o egoísmo, nós não podemos ter o egoísmo. Não podemos ser egoístas de pensar assim, que uma coisa é mais importante que a outra. Não é importante. As duas coisas são importantes. É importante a gente ter o isolamento, sim, os cuidados, sim, o distanciamento social, sim. Ter os cuidados na hora de sair, na hora de chegar em casa, lavar as mãos, seguir todas as regras. É importante. É importante? É. Mas também é importante a economia. As duas coisas são importantes. É porque tem gente achando que o importante é só combater o coronavírus. E tem como combater trabalhando. Tem como combater. É isso que os especialistas estão dizendo. E muita gente não está atenta para isso. Não é? Não tá, eu sei que tem muitos casos em outros países. Eu sei que tem muitos casos em outros países. Mas aí, sinceramente, a gente tem que pensar, raciocinar. Não é momento da gente ser radical com uma coisa e deixando outra de lado. Não tem como fazer isso. Não tem. Né, comandante Gesiel? Não tem. Não tem como deixar a economia do país, o país entrar num caos econômico, e aí não tem as duas coisas, não tem. Aí combater o coronavírus e muita gente morrer de depressão, morrer de repente, né, aí tirar a própria vida por causa da economia, outras pessoas falidas, com seus comércios fechados, sem ter como reiniciar. É sério isso, gente. Nós temos que levar as coisas muito a sério. Não é momento, o coronavírus é um momento que a gente tem que se unir, é solidariedade, é a gente ajudar o próximo, é a gente se unir, entender que isso é um recado também de Deus para a gente, né, se arrepender de muitas coisas, para a gente rever os conceitos do amor ao próximo, do amor a Deus, da fé em Deus, não é?
rever os nossos conceitos, não é? Porque o mundo estava indo num caminho muito errado. Não é? As pessoas se esquecendo de Deus, a violência desmedida, as pessoas esquecendo do próximo. Agora as pessoas, para você ver, o telefone celular, as pessoas gostavam mais de ficar no telefone, agora estão sentindo falta de conversar com as pessoas pessoalmente. Só para você ver, uma coisa que já mudou. Agora, o coronavírus, nós precisamos parar com esse pensamento egoísta de que uma coisa é mais importante do que outra. Nós temos que parar de picuinhas e extremismos políticos, porque esse momento não cabe isso. Essas coisas não cabem nesse momento. É uma política ultrapassada que só atrasa o país, sobretudo em um momento muito delicado no mundo, muito delicado no Brasil. E eu fico torcendo aqui, eu tomara que você também seja do grupo dos otimistas, que vença o distanciamento e isolamento social seletivo, o trabalho e o compromisso pela saúde de milhões de brasileiros, de milhões de pessoas no mundo. Nós precisamos pensar em soluções, cada uma na sua especialidade, de como ajudar o mundo em que nós vivemos. É isso que nós temos que pensar. Parar de egoísmo. Não é momento de egoísmo, é o momento da gente se unir e todo mundo. Eu estava até falando hoje que a gente tem que levar uma mensagem de otimismo. Eu falando das pesquisas que já foram feitas, né? Está bastante avançada na Austrália. A BCG, que foi criada há 100 anos atrás, que é para a tuberculose, que o nosso sistema imunológico consegue detectar vírus, bactérias, infecções e consegue combater. Já fizeram essa pesquisa na Austrália. Outra pesquisa na Austrália é um outro medicamento muito importante, antibacteriano, que luta contra as bactérias também, vírus. Então, a vacina que está sendo testada, já vai ser testada em humanos, que foi descoberta em Israel, também importante. Então, tem os cientistas que estão trabalhando noite e dia. Eu acho bacana demais. Os cientistas trabalhando e lutando para combater o coronavírus. Isso sim é lutar pela humanidade, não é? De repente você pode ser um super-herói também, o herói de levar fé para a pessoa, uma mensagem de otimismo, uma mensagem não de pânico, né? Tem terrorista demais levando pânico para a população. Tem gente que vai para as redes sociais, só pega o que o pessoal publica, nem lê direito, já vai lá, copia e cola. Tem gente que pega um vídeo, não sabe nem o que tem no vídeo, já pega o vídeo, já passa para frente. Nós temos que passar para frente, é ir de encontro ao bem. Passar otimismo para as pessoas, orientações verdadeiras para as pessoas, levar a verdade para as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Muito importante isso, muito importante. Eu agora vou falar sobre o novo decreto do governo do Estado, porque agora foi proibido também o transporte intermunicipal. Tinha proibido o transporte interestadual, né? Mas agora tem o transporte intermunicipal, inclusive o prefeito de Conceição do Araguaia também, o Jair Martins, disse também que vai fechar a fronteira da entrada que vem do Tocantins, de outros estados, mas passa pelo Tocantins e entra em Conceição do Araguaia. Uma série de medidas que muitos prefeitos estão tomando e agora a gente vai falar sobre esse novo decreto do governo do Estado. É um decreto válido? Tem algumas medidas que precisam ser tomadas. É isso que eu quero dizer. Tem algumas medidas que precisam ser tomadas. Então, ele tomou essa decisão, o governo do Estado, né, de, inclusive, proibir o transporte, esse transporte intermunicipal. Agora, as vans estão paradas aqui em Redenção. Até você estiver pensando em ir para Xinguara ou para outra cidade, não vai ter como você ir. Não tem transporte para lá. Então, a gente já fica aqui com esse decreto do governador, né? Aumenta, ele está dizendo que está preocupado, nós todos temos que estar preocupados com essa questão do coronavírus. É uma luta muito grande, não podemos ser irresponsáveis nem negligentes. Então, o governo do Estado criou aí esse novo decreto, o chefe do Executivo aí, o Helder, um decreto publicado no Diário Oficial do Estado, inclusive, revisando as regras de enfrentamento ao Covid-19,
estabelecidos no mês passado. E a primeira delas se refere à restrição de reuniões, eventos, carreatas e passeatas que envolvem mais de 10 pessoas. A regra, no entanto, não se aplica a supermercados e lojas de departamentos onde a população tem acesso a serviços essenciais. O Procurador-Geral do Estado, Ricardo Cefé, também participou da transmissão e reforçou que as medidas estão sendo tomadas a partir de estudos técnicos com base na preservação da saúde pública. Então, eles criaram esse decreto e essas medidas importantes, do decreto estadual é suspender por 60 dias o corte de banda larga de internet. Essa medida se assemelha à suspensão do corte de serviços essenciais como energia elétrica e água, que já está em vigor. Atende à necessidade de alunos da rede pública estadual que estão tendo aulas online, também está tendo. Suspender por 15 dias, a contar de ontem, segunda-feira, dia 6, a proibição de cultos e eventos religiosos presenciais. O decreto sugere que os mesmos sejam realizados por meio de ferramentas digitais para evitar aglomeração de pessoas nesses espaços, sem interferir no acesso às manifestações religiosas. Obrigar bancos, farmácias e loterias a disponibilizar máscaras ou alternativa de higienização para clientes. Passa a ser permitido nesses locais somente pessoas com uso de máscaras. Também em casos de agências bancárias, lotéricas e farmácias, que têm acesso a caixa eletrônico, a área externa, onde se formam filas, deverá ser sinalizada, obedecendo a distância de 1 metro entre as pessoas que estejam com máscaras e 1,5 metro entre pessoas sem máscaras. Nas paradas de ônibus e áreas externas, o distanciamento deve ser de 1 metro entre pessoas com máscaras e 1,5 metro entre pessoas sem máscaras. Os departamentos de trânsito dos municípios devem orientar a população sobre manter a distância de 1 metro e as pessoas para evitar aglomeração. Sem viagens nos feriados no combate ao coronavírus, ao Covid-19. O governador também tomou medidas em relação ao feriado de sexta-feira, dia 10, para evitar que pessoas andem de carro de um município para outro, proibindo também o fechamento de... vai ter o fechamento de praias, igarapés, balneários, clubes e similares durante o feriado prolongado. O transporte intermunicipal rodoviário e hidroviário será suspenso, com exceção na região metropolitana de Belém. Outros municípios deverão orientar a população sobre o limite do transporte, como já vem sendo feito. Não? Então, vai ter multa. De acordo com o governo do estado, tem multa aí, que pode chegar a R$50 mil se descumprir essas medidas, esse decreto do governo do estado, do governador Helder Barbalho. Essas são as informações sobre o decreto do governo do estado. E aí, é importante que aqui, hoje, já na parte da tarde, as vans pararam. Lá em Conceição do Araguaia, a rodoviária será fechada, de acordo com as informações do prefeito de Conceição, Jair Martins. Aqui as vans paralisaram, elas não, intermunicipal e interestadual, tudo, sem ter transporte para as cidades vizinhas. Gente, é o seguinte, vamos falar agora sobre os R$600 que está todo mundo comentando, hein, Henrique? O povo quer dinheiro, é um dinheirinho e ajuda, mas e tem muita gente que não sabe como baixar o aplicativo. Eu quero trazer umas orientações, já eu trago o vídeo para você. Bom, aí está o vídeo de como baixar a questão do... Já eu vou botar esse vídeo direitinho, o passo a passo. Mas, não é tão difícil, não. O Henrique, inclusive, é especialista no assunto, e o Henrique até estava me explicando. Não, você vai lá, vai lá na loja de aplicativos, é só você ir na loja de aplicativos, que é chamado loja de aplicativos, e aí você pega, baixa um aplicativo, o pessoal baixa lá o aplicativo, escreve simplesmente auxílio emergencial, auxílio emergencial, e coloca caixa, auxílio. Então, mais cerca de 600
600 mil trabalhadores informais já se cadastraram hoje, na manhã de hoje, dia 7, para receber o auxílio emergencial anunciado na semana passada pelo governo federal. A previsão do governo é que entre 15 milhões e 20 milhões de trabalhadores informais façam o cadastro para receber o benefício. O site e o aplicativo para fazer o cadastramento já estão disponíveis desde hoje, todo mundo comentando. As pessoas que não estavam no cadastro único até 20 de março de 2020, mas que têm direito ao auxílio, poderão se cadastrar também pelo aplicativo Caixa/Auxílio Emergencial. A Caixa disponibilizou ainda a Central 111, Central 111, para tirar dúvidas sobre fazer o cadastramento. Então, tem a Central 111, Central 111. Após essa data, a expectativa do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, é que o benefício possa ser liberado a partir desta quinta-feira, dia 9. Os primeiros a receber o auxílio deverão ser pessoas que estão no cadastro único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. O pagamento do benefício será feito ao longo de 3 meses, 3 parcelas, com operacionalização final pelas redes dos bancos públicos federais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que é o BB, Banco da Amazônia, que é o BASA, e Banco do Nordeste, BNB, além de casas lotéricas, após o cruzamento de dados para definir quem tem direito ao benefício. O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 membros da mesma família. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente, como eu falei, de acordo com o que eu falei aqui, né? Então, você pode baixar o aplicativo e ter acesso ao auxílio, né? Então, para você fazer, você pode também clicar, né, na inscrição e entrar no site da Caixa. Então, você pode clicar no auxilio.caixa.gov.br, né? Então, auxilio.caixa.gov.br. Você pode entrar, né, nesse site, que é o site da Caixa. Você também pode baixar o aplicativo, como eu falei agora há pouco, para celulares Androids, né, o play.google.com, que é o Play Store. Aí você vai lá, como eu disse, escolhe lá e é só colocar auxílio emergencial, Caixa, auxílio emergencial. Isso aí você pode fazer também, não é? Então, tem várias maneiras de você entrar no aplicativo, né? E também através do site da Caixa, que é auxilio.caixa.gov.br. Essas são as informações. E tem o telefone 111 também, para você tirar as suas dúvidas. Então, não tem muito segredo, não tem muito segredo, não, né, Henrique? O Henrique me ensinou direitinho, ele é muito bom para ensinar essas coisas para a gente. Vou falar que eu sabia, não, que eu perguntei para ele aqui, nosso produtor, né, para assuntos tecnológicos. Nosso produtor Henrique Castro me ensinou direitinho. Ó, você vai aqui, aí tinha um monte de aplicativo, ele só escreveu Caixa, auxílio emergencial, já entrou lá, baixa o aplicativo, ele vai ensinando direitinho como é que você faz. Tá? E tem um telefone 111 da Caixa também. E o site da Caixa, ok? Quinta-feira já vai estar liberado. A gente tem falado muito aqui sobre a solidariedade. Os cobradores têm que esperar até quinta, né, Henrique? Existe uma rede, eu acho tão bacana isso, uma rede de solidariedade no nosso país. Em Redenção, nós já estávamos com esse projeto, que é o Ação Solidária Adonai, que o Jorge Filho apresenta, né? Aí esse quadro maravilhoso, porque esse quadro, Ação Solidária Adonai, as pessoas entram em contato e eu sei, a direção da TV, inclusive, nosso diretor-presidente, o Jorge Paulo JPC, ele falou para mim hoje assim, Célia, a nossa preocupação agora tem que ser o quê? Tem que ser preocupação de saber que tem pessoas passando muita necessidade. Se antes da pandemia, do coronavírus, já tinha muita gente passando necessidade, imagine agora. Então, o Ação Solidária Adonai é para todos nós ajudarmos. O
Ação Solidária Adonai, a gente vê o quadro, você que está aí em casa assistindo, sentado na sua cadeira, você vai observar o quadro aqui, a história da pessoa, né? Você vai ver agora a história da Daiane. Aí a história da Daiane, aí você vai, eu tenho certeza que você está sentado aí no seu sofá, sentado na cadeira, assistindo em pé, de repente, na cozinha, fazendo uma jantinha, na cama, com a família, no quarto. Mas é o seguinte, eu quero que você preste atenção, que todos nós podemos ajudar. Todos nós. Nós podemos ajudar, gente. Não é? Você não tem muito? Não, mas com um pouco você pode ajudar. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos ajudar muita gente que está precisando muito. E é isso que tem acontecido no Brasil. É isso. O povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro é solidário. A maioria do povo de redenção é solidário. Então você vai acompanhar a história da Daiane e já já vou explicar para você como você deve fazer para ajudar a Daiane. Então, o Jorge Filho vai trazer agora mais uma história de quem precisa de nós, de quem está precisando da nossa solidariedade. Está no ar, Ação Solidária Adonai. Na última segunda-feira, no Ação Solidária Adonai, você acompanhou comigo a história da Ana Maria. Agora, nesse mesmo bairro, a gente vai acompanhar a história da Daiane. Passando por precisão. Quando meu marido tá trabalhando, ele faz uma diária para aqui, faz outra para lá e a vida vai passando. Porque a pessoa doente, só Deus mesmo na causa. A Daiane, que com a ajuda de muitas pessoas, conseguiu construir a casinha dela. Mas ela tá com algum salão de energia atrasado, tá precisando de alimento, tá precisando da sua ajuda. Você aí de casa, vem comigo. Vamos ajudar a mudar a história da Daiane. Vamos. Já estamos na casa da Daiane, ó, e essa casa bem aqui, que foi construída com a ajuda de algumas pessoas. A Daiane morava pra lá, onde é aquele matagal agora, era uma casinha de madeira, um pouco espaço, ela morava bem ali e ela conseguiu, com a ajuda de pessoas e com as bênçãos de Deus, construir essa casinha bem aqui. Vem comigo, vamos conhecer a Daiane e acompanhar a história dela. Bom, já estamos aqui, do meu lado tá o Marcos, marido da Daiane, tô aqui com a Daiane. Daiane, fala pessoal de casa, como é que tá a situação por aqui? A situação aqui tá precária. Eu agradeço a Deus todo santo dia, de Deus ter me tirado da beira daquela grota e me trazido pra cá, que isso aqui é um presente de Deus. Todo santo dia eu agradeço a Deus. Mas meu marido tá operado, tem dia que falta o leite da minha nenenzinha, tô com 2 talões de água e um talão de energia. Tô vendo a hora dos pessoal cortar minha água. Bom, o pessoal de casa entender, você morava pra lá, certo? E aí, com a bênção de Deus, conseguiu mudar pra cá, a situação melhorou um pouco, tranquilo, lá alagava muito, era difícil. Era muito difícil, tinha dia que eu não dormia não, olhando a água subindo. A água subindo, eu tinha que pendurar minhas coisas, fogão, bujão, geladeira, e até menino eu transportava para as casas alheias. Mas graças a Deus, hoje aqui, com a ajuda de Deus e o povo redencense, que me ajudou muito, hoje eu tô aqui nessa casa, né? Com a honra e a glória de Deus. Ele faz quanto tempo mais ou menos que você está passando por essa dificuldade por aqui? Rapaz, por essa dificuldade, desde o tempo que nós começamos a fazer essa casa, porque ele não pôde ir trabalhar, porque isso aqui foi um mutirão, desde esse dia ele parou de trabalhar, porque ele teve que ajudar aqui no mutirão. Aí os pessoal vinha trazer um pacote de arroz, uma lata de óleo. Aí ele parou de trabalhar, mas desde o mês de novembro. Fala pra mim como é que é viver assim, como é que é viver com essa situação? É complicado, é difícil com uma filha que você tem? Tentar criar ela nessa situação é muito difícil. Me explique pro pessoal de casa como é que é isso. É muito difícil. A pessoa vê a vida da gente passando por precisão. Quando meu marido tá trabalhando, ele faz uma diária pra aqui, faz outra pra lá e a vida vai passando. Porque a pessoa doente, só Deus mesmo na causa. Agora a pessoa trabalhando, um arruma uma coisa daqui, outra arruma uma coisa de lá, é assim. Que quando ele tá trabalhando, nem no meu Bolsa Família eu não mexo, é só com os meninos. É só por menino. Agora mesmo ele saiu do hospital, eu tive que gastar R$120 só com remédio. E sendo que esse dinheiro já servia pra outra coisa, mas o remédio era o principal. Então, é dificuldade de saúde, dificuldade de alimento, tá complicado aqui as coisas. Muito complicado, mas Deus é fiel, né? Isso vai passar. E como você de casa já sabe, a gente tem uma surpresa pra Daiane e é um alimento pra ela. Bom, vou abrir aqui, ó. O Lucas vai mostrar pra vocês. E tem alimento, tem 2 carrinhos aqui, porque é o seguinte, Lucas, mostra aqui. 2 filhos que a Daiane tem,
foram trabalhar, adivinha com o quê? Foram capinar lote. Saiu da sua própria casa para captar lote. Um tem 10 anos de idade, o outro 8 anos de idade. Gente, é impressionante, eles merecem. Então, vamos lá, vamos entregar. Lucas, me acompanha nessa entrega. Daiane, a gente entregou a cesta básica para você, a TV Adonai veio aqui, fez essa ajuda, a gente sabe que não vai melhorar as coisas, mas vai amenizar um pouco. Bom, e tá aí. Muito obrigado por essa ajuda que vocês estão me dando. E Deus abençoe cada um, viu? Que Deus abençoe todos vocês. Daiane, passa pra gente seu telefone, o endereço daqui, para quem o pessoal de casa quiser ajudar, com certeza se comoveram com essa história e vai procurar ajudar, vai procurar melhorar a situação da senhora. O meu endereço fica aqui no Central Park, na Rua 7, uma casa pratibanda bem no final da rua. Na Rua 7, do lado direito e de esquina com a Rua 10, no Central Park. E o meu telefone é 992 99 4864. 992 99 4864. Aí, muito obrigado. Cada uma pessoa que Deus tocar no coração de vocês. Vocês podem me ajudar com o que Deus tocar no coração de vocês. Não importa a quantidade. É isso aí, esse é o Ação Solidária Adonai. Você pode ajudar a Daiane ligando para esse telefone que está aí no seu vídeo. Ligue para a Daiane. A Daiane está precisando da sua ajuda, da sua contribuição. O telefone está aí na sua tela. O telefone da Daiane, olha só, 99299-4864. 99299-4864. 99299-4864. Faça uma visita para a Daiane. Escolha a Daiane, seja padrinho ou madrinha da Daiane. Ajude a Daiane nesse momento. É um momento em que todos nós temos que se unir. Nós temos que nos unirmos em torno de uma rede de solidariedade, em torno de sermos solidários. Tem muita gente passando necessidade. Essa paralisação em redenção, essa paralisação no estado do Pará, essa paralisação no Brasil, tem deixado muita gente passando mais necessidade ainda. Isso aí foi gravado antes da pandemia. Antes da pandemia. Imagine agora, nessa pandemia do coronavírus. Imagine a situação da Daiane. A pessoa já tem problema de saúde. Ninguém escolhe passar necessidade. Ninguém escolhe passar por dificuldades. Isso acontece. É natural. Aí, ela está precisando da nossa ajuda. Você que está aí nos assistindo, casa, né? Pode ajudar, sentiu no coração de ajudar. Esse é o momento em que nós temos que ser solidários com as pessoas. Você pode ajudar com a cesta básica, pode ajudar com uma palavra de conforto, usa uma máscara, vai lá, fala com a Daiane, visita a Daiane e leva o alimento para ela, vê o que ela está precisando. Talvez você tenha até aí em casa já e você pode dividir aí. Né? Um pacote de arroz com a Daiane, né? De repente, levar um pouco de carne para a Daiane. É assim que nós temos que fazer nesse momento, principalmente dessa pandemia do coronavírus. Por falar em coronavírus, é o seguinte, gente, nesse momento, a gente tem que usar vitamina para nós fortalecermos o nosso sistema imunológico. Nós precisamos de vitamina. Eu tenho aqui o Ativil. O Ativil, ele é 1000. Então, o Ativil é o seguinte. O Ativil, ele tem vitaminas e sais minerais. O Ativil tem zinco. O Ativil tem vitamina C. E o Ativil tem vitamina D. Então,
Para aumentar o nosso sistema imunológico, para fortalecer o nosso sistema imunológico, nós precisamos muito de vitaminas, principalmente vitamina C e vitamina D. Ativil é 1000 e Ativil você encontra na Drogaria Santa Bárbara. Há quanto tempo você não investe na sua saúde? Há quanto tempo você não toma um polivitamínico? Eu apresento para você Ativil. Ativil é um complexo de vitaminas e sais minerais para fortalecer o seu sistema imunológico, para te deixar mais forte e mais resistente. Ativil você encontra aqui na Drogaria Santa Bárbara. Ativil é 1000, Ativil é 1000, Ativil é 1000, é a melhor do Brasil. Nesse momento da pandemia, os idosos, as pessoas que fazem parte do grupo de risco do coronavírus, precisam redobrar os cuidados. Mas é redobrar os cuidados mesmo, como você vai ver nessa matéria agora no seu Cidade Alerta. Quimioterapia para combater o câncer de intestino do seu Vitório. Filtragem do sangue para que os rins do seu Hélio funcionem bem. Tratamentos essenciais, mesmo em tempos de pandemia. Aí não tem jeito, tem que sair de casa. São milhões de brasileiros que sofrem de doenças crônicas. Mas como agir num momento tão difícil como esse? Como fazer para ir para os hospitais nessa pandemia de coronavírus? Doutora Andréa Pio é nefrologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. E aí, deve ir, não deve ir? Como fazer, doutora? Eles precisam ir às diálises, ter a frequência das 3 vezes por semana. O tempo não pode ser reduzido e, para isso, a gente precisa garantir que essa diálise ela realmente seja eficaz. Seu Hélio é um advogado de 87 anos que continua na ativa. Depois de uma cirurgia do coração, os rins não voltaram a funcionar como deveriam. O senhor está saindo 3 vezes por semana para fazer hemodiálise? Eu só saio do dia da hemodiálise. Segunda, quarta e sexta. O senhor não fica preocupado de ter que sair, não? Tem que sair, é óbvio, né? Eu sou obrigado a sair, porque se eu não fizer hemodiálise, eu vou fazer aonde? É verdade. Lá no céu. Não tem jeito, né? Você precisa ter todos os cuidados, né? Entendi. Cuidado com as pessoas, cuidado, porque as pessoas às vezes não mantêm uma distância, porque não estão acostumadas, né? Verdade. Isso aí é uma novidade. É uma novidade que... No mundo, né? Nunca aconteceu isso. Vamos acompanhar a saga do seu Hélio e da mulher, a dona Floripes. O taxista que leva o casal capricha na limpeza do carro. Eu saio de casa, eu passo o álcool gel, tiro o pó do carro, dou uma higienizada. Tá, eu não uso o ar-condicionado para eles aqui, só o vidro abaixado para o ar circular. Maurício está certíssimo. Foram 10 minutos até a clínica. Seu Hélio entra sozinho, com a mochila contendo cobertor, apoio de cabeça e uma almofada. Precavido, seu Hélio, né? Bom, depois de 3 horas de hemodiálise, está aqui. Seu Hélio já saindo. Tudo bem, seu Hélio? O senhor sai melhor? O senhor se sente mais confortável? Sai melhor. Às vezes eu saio meio fragilizado. Entendi. Mas geralmente eu saio bem. Hoje o senhor está saindo bem? Hoje eu estou saindo bem. A psicóloga Michele, que descobriu um câncer no ano passado, estava na mesma situação. Precisava sair para as 2 últimas sessões de quimioterapia antes de encarar uma cirurgia. Mas, de repente, teve que mudar os planos. Hoje, não era para a gente estar gravando com ela por Skype, era para a gente ter ido até uma clínica para poder mostrar o tratamento dela. Só que, de última hora, o marido dela teve febre. O Márcio teve febre e a Michele cancelou o que ela tinha que fazer, a quimioterapia. Tudo, assim, de uma forma muito rápida, né, Michele? Muito rápida, bem abrupta. Até ontem, o Márcio estava na linha de fronte, porque eu estava nos efeitos de químio, onde você fica mais lenta, você tem um cansaço, e aí eu me poupava para as 2 últimas sessões. Era importante para mim
esse poupar energia. Com a febre do Márcio, aí tudo mudou. O Márcio ficou em isolamento total e nós ficamos em isolamento, cada um no seu quadrado. Michele fez um vídeo mostrando as mudanças que foram feitas na rotina da casa, onde vivem ela, o marido, a filha e uma sobrinha. E aqui está o quarto da minha filha, que também fica sozinha. A cirurgia vai ter que ficar para depois. Meu oncologista entende que é prioritário suspender. Por quê? Porque a gente não tem uma garantia de que eu possa estar contaminada ou não. Mas se eu tomo a quimioterapia, a minha resistência pode baixar e ele pode vir para o meu corpo sem defesa nenhuma. Aí eu tô aqui no quarto e o Márcio está isolado no outro quarto. Agora nós ficamos numa situação de um compasso de espera. A decisão do médico de Michele está de acordo com o que recomenda a Sociedade Brasileira de Cancerologia nestes tempos de crise. Ele pode ser adiado ou ele pode ser modificado, conforme cada caso clínico ou cada caso cirúrgico, visando a preservação da vida, no sentido de se evitar, muitas vezes, o aumento do risco na contaminação e da letalidade do vírus seja maior que o próprio risco do câncer. Os pacientes tentam se adaptar, mas a pandemia de coronavírus está prejudicando um gesto fundamental para muita gente. As doações de sangue caíram muito e os bancos de sangue estão com níveis muito baixos e críticos às vezes. Isso impede uma série de tratamentos, mas em alguns casos a solução está no próprio paciente. É a autotransfusão que é feita nesse aparelho aí. O sangue que normalmente é perdido numa operação é jogado nessa máquina, filtrado e devolvido para o dono. Toda essa tecnologia evita a transfusão de sangue de doação normal pelos doadores, fazendo com que a transfusão não tenha risco nenhum de transmissão de doenças infectíveis. A Solange fez uma cirurgia no coração e o médico usou esse método. Minha recuperação foi ótima. Com 35 dias já estava voltando a trabalhar. Não tive problema nenhum, nenhuma intercorrência nesse momento. Estou perfeita. Mas infelizmente essa autotransfusão sanguínea não cabe em muitos dos casos. É preciso receber novas doações. Hoje nós temos muitos pacientes oncohematológicos em tratamentos de quimioterapia e pacientes de hemodiálise que tomam transfusões frequentemente. Então a população realmente precisa voltar a doar sangue. Lá vem o seu Vitório, acompanhado do filho, para mais uma sessão de quimioterapia. Ele descobriu um câncer de intestino em 2019. Uma vez por semana, vem até a clínica. Coronavírus e imunidade baixa não combinam. Por isso, todo cuidado é pouco. Precisa se precaver, ficar isolado, ainda mais as pessoas que têm o risco. No meu caso, além de eu ter 62 anos, eu faço quimioterapia, então a imunidade fica mais baixa, então tem que ter essa precaução. Antes de entrar na clínica, as enfermeiras medem a temperatura do paciente para verificar se há febre. A esposa do seu Vitório gravou um vídeo dele chegando em casa. Tirar o tênis antes de entrar é o primeiro cuidado. Com a filha e netos, conversa só por telefone mesmo. A família é grande, mas que compreende a importância do isolamento. Os olhos dela enchiam de lágrimas, assim, por não poder me abraçar, por não poder... E aquilo doía muito, né? Mas eu tinha que ficar firme para passar, né? Firmeza. Até que a coisa foi entrando numa certa normalidade, vamos dizer assim, né? A gente foi se acostumando, se adaptando à nova realidade. Se acostumar, se adaptar, se adequar aos novos tempos. Isso serve para todos nós, mas principalmente para aqueles que sofrem de doenças crônicas.
Essas pessoas, elas podem pegar o vírus, como qualquer um de nós, porém, a possibilidade dessas pessoas terem complicações infecciosas é muito maior, justamente porque elas não têm aquela imunidade necessária para combater, seja vírus, seja bactéria. Pois é, olha, gente, muito importante, já eu quero trazer uma notícia, porque agora há pouco, uma coletiva de imprensa do Mandetta, que é o ministro da Saúde, ele trouxe uma notícia boa sobre a hidroxicloroquina. E nós vamos trazer também aqui uma matéria muito interessante sobre as pesquisas que estão sendo feitas para descobrir a vacina. Notícia ótima, otimismo, notícia para informar a nossa população. Mas antes eu quero dizer que na Americano Materiais para Construção, você está precisando de uma torneira em casa, está precisando de uma pia, está precisando trocar azulejo, nesse momento de quarentena, quer fazer uns ajustes em casa, vá na Americano Materiais para Construção. Lá fora mesmo você já lava a mão no sabão, já usa o álcool gel, que tem uma pia lá fora, antes de você fazer suas compras na Americano Materiais para Construção. Americano, você vai economizar porque quem compara, compra na Americano Materiais para Construção. Porque lá, seu dinheiro vale mais. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Na Americano Materiais para Construção, no geral é sempre mais barato. Ano novo de economia Americano. Preço baixo pra valer. Americano Materiais para Construção. Quem compara, compra e economiza. Americano. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Avenida Cristo Rei. Fone 99271-2556. Olha, eu falei que gosto de notícias boas. Eu até falei da BCG agora há pouco, que está sendo testada na Austrália, já foi testada com sucesso. E também na Austrália, os cientistas estão pesquisando já de maneira avançada a ivermectina. A ivermectina é um antiparasitário, né? E esse antiparasitário, eles fizeram um teste e descobriram que nesse teste, a ivermectina, ela diminui a replicação do coronavírus, ela diminuiu no teste, in vitro, diminuiu a replicação do coronavírus em 5.000%. 5.000%. E agora há pouco, legal a coletiva de imprensa do Mandetta, e o ministro da Saúde, ele disse o seguinte: nós já distribuímos em todo o Brasil o uso nos pacientes graves que estão com coronavírus, o uso da hidroxicloroquina e a cloroquina. Então já foi liberado pelo Ministério da Saúde para curar essas pessoas que estão com coronavírus e estão em estado grave. Já em Israel também tem os pesquisadores que estão pesquisando, já vão testar a vacina contra o coronavírus. Agora, até julho, essa vacina vai ser testada também em humanos. Já foi testada em camundongos, agora vai ser testada em humanos. Você vai ver nessa reportagem a luta dos cientistas na busca pela cura do coronavírus. Acompanhe. O planeta corre contra o tempo. Uma vacina que ainda não existe pode ser o nosso escudo e proteger a humanidade contra o novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde diz que 54 vacinas estão sendo estudadas neste momento em laboratórios de 45 países. Mas nenhum deles, até agora, encontrou a solução. Quanto tempo ainda vai demorar? Quais os efeitos dessa vacina no corpo humano? E quem tomar realmente vai estar protegido? No Brasil, 2 laboratórios estão atrás dessas respostas. Um deles fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. O outro, na maior cidade do Brasil. Pode ser que desse laboratório venha a notícia que o mundo aguarda: a descoberta da vacina contra o novo coronavírus.
Nós estamos no Instituto do Coração, em São Paulo. Aqui, 10 pesquisadores, entre médicos e biólogos, tentam encontrar alguma resposta de como proteger a população. O brasileiro que coordena esse estudo é o médico Jorge Calil. Mestre em imunologia, doutor em biologia humana, professor da Universidade Federal de São Paulo e diretor do laboratório que pesquisa o comportamento do vírus. É aqui que ele nos recebe para a entrevista. Antes do início da gravação, Calil fica de máscara e só decide tirá-la quando a entrevista começa. O senhor vai fazer 100? O senhor prefere fazer 100? Boa. Vai diminuir o número de pessoas aí, né? Vai diminuir, se puder diminuir um pouquinho só para ele poder tirar a máscara. Parte da equipe sai do laboratório e o médico se sente menos vulnerável. O senhor passa o dia inteiro com a máscara? Não, eu passo o dia inteiro quando eu estou em casa, não. Na minha sala também não. Na minha sala só tenho meu. É mais aqui no laboratório, consertando... Ou quando eu saio daqui. O Dr. Calil tem 66 anos e está no grupo de risco. Um risco, aliás, que nem ele sabe ainda como combater. E isso é complicado para o médico que está tentando encontrar uma vacina, né, para esse vírus, mas ao mesmo tempo o senhor tem que se proteger do jeito que dá. Exatamente. O senhor tem medo do coronavírus? Tem, porque eu não deixo uma população de risco, né? Pela idade e porque eu tinha muito refluxo, eu fiz algumas pneumonias de aspiração, então eu tenho alguns problemas pulmonares, né? Mesmo com esse medo, as pesquisas não podem parar. A ansiedade de ter uma vacina não é da população, é minha também. Quer dizer, eu gostaria de estar vacinado e não estar preocupado aqui se eu vou ter essa doença ou não. É um vírus completamente desconhecido. Nós estamos indo o mais rapidamente possível. A vacina brasileira. Cientistas do mundo todo seguem estratégias diferentes para descobrir a vacina. Muitos estudos usam parte do material genético do coronavírus para que o corpo humano possa reconhecê-lo e criar anticorpos. Em Israel, uma vacina oral é desenvolvida com base em outra pesquisa para combater um tipo de bronquite em galinhas. Segundo os cientistas, esse vírus nas aves tem o mesmo mecanismo de infecção da Covid-19. Eles pretendem começar os testes em humanos em 2 meses. Mas os pesquisadores brasileiros vão por outro caminho. Existem milhares de estratégias, nós estamos vendo qual é a melhor, nós achamos que a nossa é a melhor. Primeira descoberta. Muitas pessoas, ao serem infectadas, eliminam o vírus sozinhas, tempos depois. O nosso sistema imune é capaz de reconhecer, montar uma defesa e eliminar o vírus. Se isso é possível, nós temos que saber como é que o sistema imune faz para nós fazermos relativamente semelhante. A equipe brasileira decidiu então recriar em laboratório um vírus gripal comum, sem o material genético. Nessa estrutura serão colocados pedaços das proteínas do novo corona. Normalmente é por causa delas que o vírus gruda na parede da célula e se multiplica. Esse vírus, criado em laboratório, entrará em contato com as células que protegem o corpo para tentar impedir que os pacientes fiquem doentes. Então, o sistema imune, quando entra em contato com essas partículas, ele identifica ali um vírus e tem umas estruturas que ele pode fazer anticorpo. Ele vai lá e faz anticorpo contra aquilo e com isso a gente confere proteção. Essas informações são fundamentais para buscar a nova vacina. O senhor acredita que daqui possa sair essa vacina contra o coronavírus? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir.
A nossa estratégia acho que está muito bem estruturada. Nós temos o material que é necessário de fazer. Nós precisamos, evidentemente, de recursos, porque eu tenho que colocar gente, eu tenho que comprar reagentes, eu tenho que comprar, às vezes, até um serviço de coisas que a gente não faz para ir mais rápido. O preço da vacina brasileira. Quando se fala em custos para produzir uma vacina nova, os valores assustam. As indústrias farmacêuticas, elas estimam que o desenvolvimento de uma vacina do zero até ter a vacina ampulada pronta para distribuir é no mínimo de $1 bilhão. Dinheiro que os cientistas brasileiros ainda não têm, mas que deve vir do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Nesse projeto o senhor vai receber que valor? Nesse projeto, inicialmente, entre o nosso grupo e outro grupo de Belo Horizonte, nós temos um acerto com o Ministério de ter por volta de R$8 milhões para começar. Ricardo Gazinelli, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, é o responsável pela pesquisa em Minas Gerais. Ele e outros cientistas estudam injetar o material genético do coronavírus na estrutura do vírus influenza, que causa a gripe. E estamos colocando o gene dessa proteína no vírus influenza. E a nossa ideia é que nós teríamos uma vacina que proteja contra o vírus da gripe e contra o coronavírus. Então ele é capaz de induzir a resposta imune, mas não causa doença. Para criar qualquer vacina, é preciso ter reagentes em laboratório. Só que eles são importados e demoram para chegar ao Brasil. Um problema para o andamento das pesquisas. Então, muitas vezes você está fazendo uma pesquisa, você precisa se mover rapidamente, você manda comprar um reagente, ele demora 3, 6 meses para chegar no seu laboratório. Contra a Covid-19, então o problema é mais sério, porque agora há uma competição internacional por esses insumos. Quando teremos a vacina? A pergunta ainda é complexa para os médicos responderem. Não é uma receita de bolo, não é 2 ovos, uma xícara de farinha e 2 colheres de açúcar. Nós não sabemos os ingredientes, nem quais os ingredientes, nem quais os volumes, e a gente não sabe quanto tempo vai cozinhar. Normalmente, o tempo é longo. Uma vacina demora 10, 15, 20 anos para ser preparada. Nós estamos trabalhando frente ao desconhecido. O processo de criação de uma vacina tem várias etapas. Qual a etapa que a gente está na vacina aqui do Brasil? Nós já temos a casca do vírus pronto, nós estamos sintetizando essas possíveis alvos do coronavírus. Nós devemos ficar nessa etapa 1 ou 2 meses e começarmos a imunizar animais. Que tipo de animal? Então, esse animal são animais transgênicos, são camundongos, em que foi colocado o gene da ACE2, que é o receptor do coronavírus em humanos. Os testes da vacina. A próxima etapa é aplicar as doses em voluntários. Nós temos que testar se as estratégias que nós temos para fazer a vacina, se elas são válidas. E outra, que elas vão fazer bem, não vão fazer mal. O primeiro grupo será formado por voluntários jovens e saudáveis. Se não houver reação, a vacina vai ser aplicada num segundo grupo. Pessoas de várias idades, com ou sem sintomas da doença, que já tenham tido o coronavírus ou que estejam saudáveis. Alguns desses voluntários vão receber a vacina verdadeira, outros placebo, ou seja, de mentira. A gente controla com placebo e vê se as pessoas estão melhor protegidas daquelas que receberam vacina. A vacina ainda não foi descoberta, mas brasileiros já se oferecem para serem voluntários. Eu recebi um grande número de e-mails de pessoas que já se
já se tornaram voluntárias para quando tiver um produto vacinal para testar. Então existe uma solidariedade humana que é muito bonita de ver. Doutor, vamos supor que o senhor consiga descobrir a vacina aqui, né, antes dos outros países. Qual é a vantagem disso para o Brasil, da gente ter uma vacina contra o coronavírus, uma vacina brasileira? Qual é a vantagem? É que se tiver uma pandemia, você vai primeiro servir o seu país. Se nós tivermos a vacina, nós teremos prioridade. Muito bacana, né, rapaz? Essa pesquisa para descoberta aqui no Brasil, em Israel e outros países, a descoberta da vacina contra o coronavírus. Esses são os heróis, trabalhando dia e noite. Tem outros heróis também, que são os médicos. Você vai ver a vida desses médicos que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus. Veja. Para a gente tem a questão da sobrevivência, de fato. Né? A gente está exposto a uma carga viral muito maior, a gente está exposto a um estresse muito maior. Quando eu saio de casa, de manhã, avaliar um paciente em uma unidade de terapia intensiva, pergunta, eu estou entrando no carro, é a seguinte: é hoje que eu me contamino ou não? É um momento de muita tristeza e de muita preocupação para todos nós, porque existe um volume enorme de pacientes hospitalizados, muitos deles graves, na nossa terapia intensiva. Estou indo para mais um plantão no pronto-socorro, ajudar a combater e cuidar dos meus pacientes com Covid-19. Vou te falar, não é fácil. No mundo inteiro, equipes de saúde trabalham sob pressão. Em Nova York, médicos contam como tem sido a rotina em hospitais na cidade com mais casos de coronavírus nos Estados Unidos. Doutora Mona Lisa explica a gravidade do problema. Faltam medicamentos nos hospitais, alguns não têm equipamentos de proteção para os profissionais, nem para os pacientes que acompanham os familiares nos atendimentos. Até mesmo oxigênio não existe para todos os doentes. Na França, essa estudante de medicina de 27 anos atende num hospital montado num ginásio de esportes. Elodie examina um paciente a cada 20 minutos e só para mesmo para comer rapidamente. Eu me mudei provisoriamente de casa para não ter contato com a família e evitar que eles se contaminem. Estou em isolamento. A pandemia os trouxe para a linha de frente do combate ao coronavírus. Com isso, eles ficaram expostos não só ao risco da contaminação, mas às consequências do trabalho que não para. Também na França, esse pneumologista relata a rotina desgastante que tem enfrentado durante todos esses dias e como é difícil lidar com uma doença dessa proporção. Você não pode colocar a máscara de forma errada. Você não pode esquecer de nada antes de entrar numa sala com pacientes, uma vez que estando lá não é fácil de sair. No Brasil, as dificuldades também são grandes. Como os números de casos e de vítimas têm aumentado todos os dias, médicos e enfermeiros precisam conviver com as incertezas de algo jamais visto na história recente da medicina. Quando se olha para um hospital como este, uma referência, muitas vezes não se tem ideia de como os profissionais lá dentro estão lidando com um problema tão sério. Costumamos enxergar médicos, enfermeiros e toda a equipe como se não ficassem doentes, como se não tivessem dúvidas, fragilidades. Essa pandemia nos mostra um outro lado dessas pessoas, algo que certamente nunca imaginamos testemunhar. A Marcela é enfermeira, trabalha em uma unidade de terapia intensiva em Brasília. É casada, tem 2 filhos. A minha preocupação primordial como enfermeira é que eu não posso ficar doente. E eu não posso ficar doente por vários motivos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos,
como é que eles vão ficar dentro de casa, né? Mesmo meu marido também trabalhando em casa, tudo mudou. Fica muito complicado, assim, né? De pensar nessa perspectiva. E principalmente porque eu vou deixar de ser uma força de trabalho e vou passar a ser uma usuária de serviço de saúde. Ela revela ainda uma outra preocupação com os equipamentos de proteção individual. Porque a gente sabe que está com falta no mundo. O mundo inteiro está usando em grande quantidade e a gente não consegue ter essa necessidade suprida para todo mundo. A Andréa é pediatra no Paraná. Ela conta que não tem sido fácil ficar sem um contato próximo com as pessoas que mais ama. Então eu também estou me policiando e sabendo que essa angústia, essa ansiedade em relação a isso vai ter que ser treinada e combatida por esses dias. A doutora Denise, por exemplo, está 100% do tempo dela voltado exclusivamente ao combate, ao atendimento do coronavírus. O tempo inteiro. Desde o momento que a gente chega, a nossa rotina já foi toda alterada. Primeiro que a gente chega e não cumprimenta os colegas como antes. Eu, por exemplo, eu chego e abraçava a minha equipe toda. E agora a gente já não cumprimenta assim, a gente já vai direto para uma fila para receber todo o material de proteção individual, todo o equipamento. Na pandemia, ela passou a conviver com incertezas, até então não vivenciadas no dia a dia com os pacientes. Antes da gente ser um profissional da área da saúde, a gente é um ser humano e a gente tem medo, às vezes nem pela gente, mas pela família da gente, que a gente pode levar isso para casa. O fim de um plantão de 12 horas não significa descanso. Todos os dias saem estudos novos, protocolos novos, tratamentos novos e a gente tem que se atualizar. Eu acho que não tem nenhum médico que chegue em casa e tenta pelo menos descansar. Rotina mais dolorida tem a Rosimeire. Ela perdeu o marido, Eduardo, por causa do coronavírus. Agora está isolada em casa. O médico mandou eu ficar em casa porque eu tenho contato com ele, mas graças a Deus eu não tenho sintomas. Eu estou bem e eu acho que o meu problema é porque eu perdi meu marido. Thelma, irmã de Eduardo, e que também trabalha na área da saúde, conversou com o irmão poucas horas antes dele passar mal. Ele estava muito preocupado, né? Ainda eu falei para ele tomar muito cuidado, porque aí chega pacientes geralmente com gripe, você toma cuidado. Ele falou, sim, eu tô tomando cuidado, né? Agora eu não sei como que pode ser. Ele ainda comentou assim, né? Foi o que ele comentou comigo no domingo. Aí eu falei, então faz o seguinte, passa aqui, pega a máscara N95, porque eu sei que você não tá usando. Aí ele falou, não, vou pegar sim. Ainda falei várias vezes com ele, mas ele não veio buscar. O médico Alexandre de Oliveira conta que tem vivido os momentos mais difíceis da carreira. Não é a mesma coisa. Inclusive hoje, quando me pediram para gravar esse vídeo, pela manhã eu já soube de 2 colegas, um deles grande parceiro de trabalho, veio a falecer da doença hoje pela manhã. Não é brincadeira. Nós temos família, nós temos sentimentos, nós saímos para trabalhar, não sabemos o que vamos encontrar chegando no hospital. E não é fácil sair de casa todo dia para trabalhar. A vontade é grande, mas não é fácil. A caminho do trabalho e mesmo esgotada, a enfermeira Karina Valverde tem no amor à profissão a força para seguir em frente. O maior medo é levar isso para minha casa. Não é fácil, mas eu não desisto. Eu amo o que eu faço. Sempre amei a enfermagem. Não me vejo fazer outra coisa. O cirurgião geral Douglas Sterza, de 28 anos, é um dos muitos profissionais da saúde que contraíram a doença e precisou ficar isolado. Mas a história dele é muito mais séria. A doença matou a mãe, de 55, e a avó, de 85 anos. E levou para a UTI um tio, de 63 anos. A gente, apesar de lidar com a morte rotineiramente, né? Quando é com a sua família, é muito pior. Mas a gente tem que enfrentar. Então a gente tem que lutar contra isso e tentar salvar o maior número de pessoas possível.
Douglas fala dos momentos difíceis durante o isolamento. É muito difícil, primeiro pelo isolamento, então a gente fica com um sentimento de impotência, né? Porque a gente quer ajudar, quer fazer alguma coisa e está isolado, então é pior se a gente tentar fazer alguma coisa, passar para alguém, né? E da parte médica, é difícil essas doenças que não tem um tratamento específico, que não tem uma droga que vai lá e zera a carga viral, enfim, né? Tá tudo muito em estudo ainda. Então, rezar para não pegar, né? Porque depois que pega é imprevisível. Nesse momento, a certeza é que são homens e mulheres protegidos por máscaras, prontos para enfrentar um cenário de estresse, apreensão, incerteza. Mas uma coisa é certa, o medo da pandemia fez o mundo reconhecer o valor e a importância dos heróis da saúde. Uma mensagem aos meus colegas de profissão: vocês são a minha inspiração. Eu tenho orgulho de falar que eu faço parte deste grupo. Esse é o momento, sabe, da gente conseguir se erguer enquanto nação. É isso. E para os meus colegas, força, coragem, sai do pânico e vamos para a luta com calma. A gente vai conseguir. O coronavírus serve também para a gente descobrir esses heróis, né? Os médicos, os cientistas que estão pesquisando no Brasil e em outros países a cura do coronavírus. Como você vai ver agora que a transfusão de sangue, a transfusão de plasma sanguíneo pode salvar as pessoas que estão com coronavírus. E esse estudo está também bastante avançado no Brasil. Acompanhe. A pesquisa foi autorizada pela Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária. Médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP farão os testes em parceria com 2 hospitais particulares de São Paulo. Os detalhes do protocolo da pesquisa ainda não estão definidos, mas a ideia é retirar plasma, a parte líquida do sangue, de pacientes que tiveram coronavírus e já se recuperaram, e depois injetar esse plasma em pessoas que ainda estejam internadas com a doença. Segundo os médicos, os anticorpos poderiam ajudar na recuperação. O objetivo é tentar diminuir essa gravidade, reduzir o tempo de gravidade, reduzir o tempo que este paciente possa precisar de uma terapia intensiva e principalmente de ventiladores, tentar diminuir a mortalidade, tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes durante a internação. Se a gente conseguir isso, a gente vai tentar, de certa forma, diminuir toda essa carga que o sistema de saúde no país está sofrendo. O doutor Silvano Wendel, um dos responsáveis pela pesquisa, disse que a técnica já foi usada em outras epidemias. Por exemplo, foi usado na epidemia de SARS, no Sudeste Asiático em 2003, foi usado na África para as epidemias de ebola, foi usado em algumas epidemias da gripe H1N1, mas sempre em pequena escala. O doutor Wanderson participa da pesquisa na equipe do Hospital das Clínicas e diz que é preciso muita cautela. Pacientes e médicos não devem usar a técnica Brasil afora antes de todos os testes serem feitos. Resultados adversos já foram relatados. A gente já ficou sabendo de pelo menos 2 casos na China, em que nós não sabemos direito, porque isso não foi muito divulgado, que 2 pacientes faleceram depois da infusão do plasma. Então isso tem que ser muito bem determinado, e não é o tipo de coisa que nós não queremos que ocorra. É isso, gente. Muitos heróis e cada vez mais vai aumentando os heróis e a solidariedade, o trabalho dos médicos, dos cientistas e nós também levando otimismo. Que Deus abençoe e proteja você, sua família, sua casa, sua empresa. Que você tenha uma noite abençoada. Fique em casa, nada de passear, fique em casa e amanhã a gente volta a trabalhar. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Boa noite.